Segundo Reis, capítulo 5. É assim. Versículo 15 em diante. Vamos só de pé para ler a palavra. Diz assim: Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga da terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este seu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom, para lhe adorar, e ele se encoste na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: Vai-te em paz. Até aí. Vem sentar. A palavra de Deus aqui nesse texto é falar da experiência de um homem cujo nome era Naamã. Naamã, ele esteve acometido, né? Era um homem que tinha uma influência, tinha um poder na Síria, onde era a sua localidade, mas ele tinha consigo algo que talvez, eu acho que lhe perturbava, que era a lepra. Então Naamã vivia com todas as regalias de um líder militar, estava à frente de um exército, mas ele carregava consigo a lepra. Mas ele insistia também em busca de uma solução para o seu problema. Porque o que acontece com o homem, muitas vezes ele tem, no sentido mais profético, algo que ele carrega consigo, que pode trazer perturbações para a sua vida, atrapalhar a sua caminhada, dificultar a caminhada, como a lepra. A lepra, ela impedia que as pessoas, por exemplo, vivessem junto com a comunidade, junto com a sociedade. Elas tinham que ser separadas, afastadas. Naamã aqui, certamente por ser alguém influente, vivia ainda no meio da Síria como comandante de um exército. Mas a lepra, ela era sempre o motivo de afastar as pessoas do convívio social, né? De ter relacionamento familiar. Em Israel havia uma cidade separada para os leprosos. Eles tinham que ir para lá, não podiam vir para a cidade. Então, Naamã, ele buscou uma solução. Ele tentou, de várias formas, encontrar a solução para o seu problema. O homem, muitas vezes, procura ter solução, ou encontrar a solução para o seu problema, também de várias formas, né? Quando é um problema de saúde, recorre ao quem? Ao médico. Quando é um problema de justiça, vai ao advogado. E assim vão sucedendo as situações que vão ter alguém que possa até resolver, né? Sempre tem alguém que pode resolver. Quando se tem recursos, ainda fica mais fácil, né? E tem causas que, às vezes, para o homem parece ser impossível, mas que há uma solução. Então, para Naamã, a solução aqui estava dentro da casa dele. Não foi distante que ele foi encontrar a solução para o seu problema. Porque Naamã tinha na sua casa uma serva do Senhor, que conhecia aquilo que era o projeto de Deus. Então, essa serva, em certo momento, né, ela fala, né, para Naamã sobre o profeta de Samaria, o profeta que estava em Israel.
ela anuncia, olha, o profético. Ela não ficou... Naamã estava procurando algo material. Ele não tinha nenhuma experiência com aquilo que era espiritual. Então ele buscou soluções materiais. E assim é a vida do homem. Ele busca soluções materiais para resolver as suas questões, resolver os seus dilemas, resolver os seus problemas. Mas na casa de Naamã, então, estava muito perto dele, havia alguém, uma serva do Senhor. A Bíblia não registra o nome dessa serva, mas diz que estava lá na casa e ela orienta, né? Olha, vai dizendo a esposa de Naamã, lá em Israel tem um profeta que pode resolver o teu problema. E assim a gente tem que fazer também, ser como essa serva que estava na casa de Naamã. Nós somos servos e servas que estamos muitas vezes na casa de outras pessoas, de um familiar, de um amigo, né? De um parente próximo, de um colega de trabalho, de um colega de escola, e a gente precisa anunciar, olha, tem alguém que pode te ajudar. Ela falou do profético, né? A menina falou do profético. Ela falou, então, nós vamos falar de quem? De Jesus. Jesus é o profeta das nações. Ele está em todos os lugares. Ele conhece todas as coisas. Ele tem todo o poder. Então ele pode resolver o teu problema. Um dia ele resolveu o nosso problema. Ele resolveu o meu problema. Então ele pode resolver o teu problema também. Então ele enviou cartas, né, ao rei de Israel, e foi ao encontro, e ele levou consigo muito tesouro. Ele continuou pensando naquilo que era material. Ele tentou resolver a sua situação ainda com coisas materiais. Ele levou consigo muito tesouro, né? Diz que levou ouro, levou prata e levou vestidos finos, vestidos de festas para presentear o profeta. Talvez esse fosse o costume de Naamã, de levar presentes para as pessoas que talvez pudessem lhe ajudar, né? Mas aquilo não era suficiente. Nenhum tesouro dessa vida é suficiente. Quando nós falamos do projeto de salvação, o tesouro que nós queremos é o tesouro que está preparado na eternidade. Há um tesouro preparado na eternidade. Então, Naamã ele continuou, levou consigo os talentos de prata, os ciclos de ouro e as vestes festivais. Ele queria talvez fazer uma troca de favores. E na vida espiritual a gente não tem troca de favores. A gente tem uma caminhada que é de fé em fé, acreditando no poder de Deus, na redenção do Senhor Jesus, do testemunho dos seus servos. Então, ele foi ao encontro, pediu cartas, mandou mensagens, mandou mensageiros que ele queria ser curado. E quando Naamã se apresenta a Eliseu, e Eliseu ordena algo espiritual para ele, olha, mergulha no Jordão 7 vezes. Mergulhar no Jordão 7 vezes. Naamã encontrou ali uma barreira muito grande. Ora, eu sou da Síria, o que é que eu tenho a ver com o Jordão? Na Síria tem rios melhores que o Jordão. Ele via dessa forma. O olhar dele continuava também terreno, né? Ele olhou para as belezas dos rios da Assíria e praticamente rejeitou a bênção que estava preparada para ele no Jordão. Então, era o olhar espiritual. Ele não tinha olhar espiritual.
E muitas vezes nós temos que dizer ao Senhor: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. Abre os meus olhos, tira dos meus olhos o que impede de eu enxergar aquilo que é espiritual. Nós temos que lutar com o Senhor para alcançar esse projeto, de ver o espiritual, de ver o que os olhos humanos não conseguem ver, de enxergar um pouco mais além. Essa é a experiência que nós servos temos que ter com o Senhor, de estarmos enxergando mais além. E nesse momento, com a insistência também dos servos de Naamã que estavam com ele, ele resolve, mergulhar no Jordão. Por 7 vezes ele cumpriu aquilo que o profeta havia determinado. E foi e mergulhou no Jordão 7 vezes, seguindo a orientação do homem de Deus, o profeta de Deus. E a Bíblia diz aqui no versículo 14 que a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo pela obediência. Bastou o homem obedecer aquilo que o Senhor estava determinando, mergulhar 7 vezes no Jordão, que para nós é mergulhar na obra, é mergulhar naquilo que é a vontade do Senhor, mergulhar na palavra, mergulhar na oração, mergulhar no compromisso com a eternidade. 7 vezes. É um tempo também profético, onde nós temos que estar atentos, àquilo que Deus preparou e o tempo que nós estamos vivendo. São fala também das 7 igrejas, 7 tempos das igrejas, e nós estamos vivendo agora o último tempo, que é o período da meia-noite. Esse período onde se aproxima o quê? A volta do Senhor. E para nós, como igreja, nós precisamos estar prontos. E aqui diz que ele saiu, voltou depois de mergulhar 7 vezes como uma criança e ficou limpo. Então nós temos que ser assim também. Hoje nós viemos mergulhar no Jordão 7 vezes, temos que voltar limpos e voltar com a pele como de uma criança. A Bíblia também diz que das tais é o reino dos céus. E nós temos que ser como crianças. Limpos. Que fala também do testemunho, Testemunho. Fala da caminhada na presença do Senhor. Então, ele voltou. E o texto que nós lemos, versículo 15. Voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, estava diante dele e ofereceu o presente. Mas ele não estava, o profeta não estava de olho no presente, Ele não precisava disso, porque a bênção dele é na eternidade. O galardão dele era na eternidade. Não adianta trocar os bens materiais dessa vida e deixar a eternidade. Nós realizamos a obra com o olhar onde? Na eternidade. A recompensa, se o Senhor não nos recompensar agora, Ele já nos recompensou com a vida eterna, com um projeto eterno. O Senhor já nos presenteou. Isso nos basta. Mas também nós podemos acreditar que se o Senhor quiser nos abençoar, Ele vai nos abençoar com abundância de tudo que Ele puder fazer. Certamente os apóstolos perguntam ao Senhor: Senhor, nós deixamos tudo para te servir. O que nós vamos ter com isso? O que nós vamos ganhar com isso? E a promessa do Senhor era firme, olha. No porvir, a eternidade é o principal. Mas nessa terra, 100 vezes mais.
O Senhor tem uma bênção toda especial para nós. Mas o importante é a eternidade, que nós vamos vivê-la eternamente, né? E ele encerra: vai em paz. Então, ir em paz é permanecer, né? A bênção, permanecer. Porque o pecado, como representado aqui pela lepra, ela pode cair sobre a vida do homem. Mas o desejo do Senhor é que a paz permaneça. Que ele continue da forma como ele foi restaurado, né? Um dia o Senhor também nos restaurou, nos tirou de um charco de lodo horrível, nos fez mergulhar 7 vezes no Jordão e nos trouxe o quê? Como uma criança, limpos, perdoados pelo sangue de Jesus, perdoados para viver um novo e vivo caminho. Foi essa experiência nossa, enquanto igreja, enquanto servos de Deus. E nisso nós temos que estar firmados, para permanecer. Então ele diz: vai em paz. Nossa caminhada é uma caminhada de paz, porque o Senhor está conosco. O príncipe da paz, ele está conosco. Ele nos ajuda, ele nos socorre, ele nos acolhe, né? E vai conduzindo nossa vida, para que nós possamos fazer o quê? A vontade dele, obedecendo sua palavra, seguindo seus ensinamentos e tendo essa experiência de ser um vaso nas mãos do Senhor. Como uma menina estava lá na Síria, na casa de Naamã, talvez como escrava, né? Porque o servo, quando está fora da sua terra, vive como escravo. Mas hoje nós estamos na terra, vivendo uma experiência de atravessar o Jordão, né? Sair do Egito, seguir no deserto e atravessar o Jordão. Nós já alcançamos 2 fases. Vamos atravessar o Jordão, que é estar com o Senhor na eternidade. Então era isso que o Senhor queria falar a respeito da sua palavra para os jovens. Vamos ainda adorar o Senhor.